Olá pessoal, na videoaula de hoje irei fazer mais um exemplo de cálculo de resistência equivalente. Estarei resolvendo o circuito abaixo, a associação abaixo que vocês podem ver. Bom, o objetivo é calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B, encontrar uma nova resistência que substitui todas as demais aí. Vou usar o mesmo método que eu usei na aula anterior. Vou colocar uma fonte, vou imaginar uma fonte aqui entre os pontos A e B, ou seja, onde eu quero calcular a resistência equivalente. Consequentemente, surge uma corrente I aqui. Essa corrente vai passar pelos resistores, causando queda de tensão. E eu vou caracterizar esses novos potenciais com letras. Já tem a letra A, a letra B, então vou usar outras letras. Por exemplo, letra C para caracterizar o potencial desse ponto aqui. A corrente, uma parte dela passando por esse resistor, causa uma nova queda de tensão, então o potencial desse ponto é diferente do potencial do ponto C aqui. Então põe uma letra diferente, letra D. O fio aqui não tem resistência, porque os fios são considerados ideais. Então não há queda de tensão, então a letra aqui é a mesma. Bom, passando por esse resistor aqui, por exemplo, causa uma queda de tensão. Então tem uma nova letra aqui, letra E. Por exemplo, todos esses pontos aqui, ó, mesmo fio sem resistência, mesmo potencial. Aqui também, observe que tem um fio conectando essa parte aqui, ó. Então aqui mesmo a letra. Aqui tem uma queda de tensão, vou pôr uma outra letra, F. Aqui eu posso colocar também uma outra, G, e aqui também H. Embora essas letras vão ser inúteis, porque se vocês já observaram, esses resistores aqui eles estão curto-circuitados. Observe, potencial aqui é E, até aqui potencial E também. Aqui potencial E, potencial vindo até aqui, potencial E. Então a diferença de potencial sobre esses resistores, se você imaginar um único resistor aqui, a diferença de potencial vai ser VE menos VE, que é zero. Então não passa corrente por eles. Então esses resistores aqui, eles não influenciam o circuito em nada. A gente pode eliminar eles. Aí agora sim eu vou redesenhar o circuito na horizontal, que é o próximo passo. Primeiro coloca as letras para caracterizar os potenciais. Depois põe as letras na horizontal, começando nos extremos, né? Colocando as letras onde você quer calcular a resistência equivalente. E as demais letras intermediárias. Então vou colocar a letra C, que está logo depois do ponto A ali. A questão da ordem das letras intermediárias aqui, você pode mudar isso para o seu circuito ficar melhor, a visualização ficar melhor. Eu vou colocar a letra C aqui, porque ela está logo depois da letra A aqui. E eu poderia colocar a letra D ou a letra F depois do C. Ó. Eu vou colocar, por exemplo, a letra D. E depois vou colocar a letra E. E a letra F, repare que ela está logo depois do ponto C aqui também. Ó. Então D ou F. Vou pôr a F, vou pôr ela aqui. Do ladinho aqui da letra E, aqui entre A e D. Agora eu vou transportar os resistores do circuito original para o meu novo circuito, que vai ser desenhado na horizontal. Primeiro resistor de 3 ohms. Está entre A e C. Eu vou omitir a unidade para não carregar o desenho. Tem mais algum resistor entre A e C? Não. Então, passo para o novo trecho entre C e D. Tem um resistor aqui de 14. Mais algum resistor entre C e D? Entre C e D não. Tem um entre C e F. Vou colocar ele aqui em cima. Poderia ter colocado ele aqui embaixo. Aí é com você. Então entre C e F tem um resistor aqui de 20. Vou dar um risco nele para dizer que eu já peguei ele do circuito. Eu tirei ele de lá.
Tem mais algum entre C e F? Não, mas tem, olha, tem um entre F e E. Um de 30 ohms aqui, ó. Tem um de 30, tem outro de 60 e outro de 20, ó. 3 resistores entre F e E, ó. Diferença de potencial VF menos VE. A mesma aqui, a mesma aqui. Então, nesse trechinho aqui, eu vou pôr 3 resistores. Um de 20, um de 30 e um de 60. Bom, não tem mais nenhum entre F e E. Agora, entre E e B, tem um resistor. Repara que se eu pegar e inverter isso aqui, vai ficar melhor, porque o ponto E mais perto do ponto B fica mais fácil de entender isso aqui. Então vou mudar isso daqui, ó. Eu vou tirar a letra E, vou colocar a letra E aqui e vou colocar a F aqui. Só que tem que ver aqui que o resistor de 20 ohms está entre C e F. Então eu tenho que tirar isso daqui também, ó. Tô fazendo isso para ficar mais simples o desenho. Então entre C e F. Vou colocar ele aqui, ó. É o resistor de 20. E entre E e B eu vou fechar aqui com o resistor de 7 ohms, ó. Então você pode fazer isso durante a montagem do circuito. Você pode melhorar o circuito. Bom, entre D e E, observe que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e quando juntar esses dois aqui, porque eles estão em série, vou ter 6 resistores. Então entre D e E, eu vou colocar eles aqui embaixo. Entre D e E. 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade aqui tem 2, né? Vão ser esse aqui, ó, 15 e o outro de 9. Então é 2, 6, 12, 12 de novo, 8, 15 e 9. Beleza. Já retirei todos os resistores que realmente importam do circuito original e transportei para o meu novo circuito. Agora está bem evidente aí que todos esses resistores aqui estão em paralelo e todos esses aqui estão em paralelo. Você pode escolher começar a resolver esse paralelo ou esse paralelo. Eu vou começar pelo paralelo entre F e E aqui. Bom, entre F e E, a resistência entre F e E é um paralelo de 20 com 30 com 60. Eu vou fazer um paralelo de 30 com 60, porque eu já sei que esse resultado aí dá 20. Então eu vou fazer, mas eu vou fazer aqui explícito. Então 30 vezes 60, 30 mais 60. Isso dá 180 sobre 90. Isso dá 2, na verdade. Eu falei... Aliás, está faltando um 0 aqui, né? Aí. 20. Agora está certinho. Que é 1800, não 180. Que é análogo ao paralelo de 3 com 2, que dá 6, né? Esse é 30 com 60. Então dá 10 vezes ele, dá 20. Eu escolhi esses dois porque depois eu vou fazer o paralelo de 20 com 20, que dá 10. Eu estou usando essa fórmula aqui, ó, para dois resistores. R1, R2, R1 mais R2. Ok? Estou usando essa fórmula aqui.
Quando os resistores forem iguais, vou chamar de Rn, é só pegar o valor de um resistor e dividir pela quantidade deles, que é o que eu vou usar para fazer agora o paralelo de 20 com 20. Mas primeiro eu vou pegar e fazer o paralelo desses resistores aqui. Então, ó, quanto que vale a resistência entre D e E? Entre D e E, observe que nós temos vários resistores. Ó. Eu vou usar essa expressão aqui para os dois resistores aqui, ó, de 12. Então vai ficar 12 sobre 2, 6 ohms. Então tem um resistor de 6 que vai substituir esses dois aqui agora. E depois eu vou fazer a mesma coisa com esse de 6, com esse outro de 6. Mas eu vou pegar e redesenhar o circuito primeiro, colocando as mudanças, e depois continuar fazendo os cálculos. Então, redesenhando os extremos A e B. Depois, entre A e C tem um resistor de 3 ohms, que eu não fiz nada com ele. Entre C e D tem um resistor de 14. Também não fiz nada com ele. Entre C e F tem um resistor de 20 ohms, que eu não mexi nele ainda. Resistor de 20. Entre F e E tem os resistores de 20, 30 e 60. Já calculei o paralelo entre 30 e 60, que deu 20. Eu vou substituir agora, então vai ficar 20 paralelo com 20. Isso é entre F e E. O E está logo depois aqui. Então tem um resistor de 20 paralelo com o outro de 20. Entre A e B, deixa eu melhorar isso aqui. Tem um resistor de 7 ohms. Entre D e E ficou 2, 6, 6, 8. E eu vou fazer logo essa série aqui, que é 15 mais 9 aqui. Vou colocar os índices assim, ó, 15 e 9, para indicar que eu fiz a soma desses dois aqui, uma série deles. Isso aqui, 24. Então, entre D e E, temos resistores de 2, de 6. Os dois resistores de 12 foram substituídos pelo de 6 ohms, calculado aqui. Depois um de 8. E por fim o de 24, que substituiu o de 15 e o de 9, que estavam em série. Agora eu vou aplicar essa fórmula aqui, para a quantidade de resistores 2 e o valor da resistência 20, né, para esse trechinho aqui. Dois resistores iguais. Então a resistência entre F e E fica simplesmente 20 sobre 2, que é 10 ohms. E vou aplicar também para esse trecho aqui. Deixa eu pegar e destacar aqui. Vou fazer a mesma coisa para esses dois aqui, de 6 ohms. É entre D e E que eu estou calculando aqui. Então é 6 por 2, 3. Agora eu vou pegar e redesenhar o circuito. Não pode ter preguiça de redesenhar o circuito. Então fica ponto A,
O ponto C tem um resistor de 3 ohms, que eu não fiz nada com ele. Entre C e D tem um resistor de 14, que eu também não mexi nele. Entre D e E tem os resistores de 2. Os dois resistores de 6 ohms foram substituídos por um de 3. O de 8 ohms eu não fiz nada com ele, então repito. E o de 24 também. E entre A e B também não fiz nada. Repito, o resistor de 7 ohms. Aí. Entre F e E vai ficar um resistor de 10 ohms, que vai substituir os dois de 20. E entre F e C tem o de 20 ohms. Bom, vou continuar resolvendo esse paralelo aqui. Observe que temos um resistor de 8 e 24, um outro de 2 e um de 3. Você pode escolher o que você quiser aqui. Se você quiser, você pode calcular de uma vez, né? Usando essa expressão aqui, ó. 1 por REC igual a 1 por R1 mais 1 por R2 mais etc. Poderia calcular de uma vez todos eles. Mas aqui você precisa tirar mínimo e tal, acaba complicando a vida. Então eu vou fazer aos pares. Eu vou pegar o resistor de 8 e o de 24. Então continuando com a resistência entre D e E, vou fazer agora o paralelo de 8 com 24. Oito com 24. Isso daqui é 8 vezes 24 dividido por 32. Vou simplificar 24 por 8. 24 por 8, isso dá 3. Estou dividindo aqui por 8. Isso dá 3. 32 dividido por 8, isso dá 4. Vou simplificar esse 8 com 4. Isso vai dar 2. Então, os resistores de 8 e 24 são equivalentes a um resistor de 2 vezes 3, 6 ohms. Então, entre os resistores de 8 e 24 paralelo aqui, eu vou substituir eles pelo resistor de 6 ohms. Agora eu vou redesenhar o circuito. Entre A e C tem um resistor de 3 ohms, que eu não fiz nada com ele. Entre C e D o resistor de 14. Entre C e F tem um resistor de 20. Entre F e E tem um resistor de 10. Entre E e B o resistor de 7. Entre D e E agora vão ficar o resistor de 2 ohms, que eu não mexi nele, um resistor de 3 e no lugar do resistor de 8 e 24 um resistor de 6 ohms. Bom, continuando aqui entre D e E, eu vou novamente escolher 6 e 3, porque eu já sei que isso dá 2. Isso é 18 por 9, que dá 2 ohms. E aí depois vamos ficar um paralelo de 2 com 2, que eu uso a expressão para resistências iguais, e aí fica fácil. Agora eu redesenho o circuito mais uma vez. Entre A e C, o resistor de 3 ohms. Entre C e D o de 14. Entre D e E
um resistor de 2 paralelo com outro resistor de 2. Entre E e B, o resistor de 7. Entre C e F, o resistor de 20. E entre F e E, o resistor de 10. Agora eu vou fazer o paralelo entre 2 e 2 aqui, para finalizar a resistência entre D e E. Resistores iguais, o valor do resistor dividido pela quantidade. 1 ohm. Redesenho o circuito. Entre A e C3, entre C e T, 14. Agora, entre D e E, único resistor de 1 ohm. Entre E e B, o resistor de 7. Entre C, um errinho aqui. Entre D e E e entre F. Esse ponto F, observa que ele está no meio desses dois resistores que agora estão em série, ó, 10 com 20. Então eu vou desenhar ele em cima aqui. O F. Vai ficar melhor o desenho. 20 e aqui 10. Olha como é que o circuito ficou bem mais simples. Agora fica evidente aqui, né? Aqui em cima tem uma série de 20 com 10. E aqui tem uma série de 14 com 1. Então vou resolver isso primeiro. Então entre C e E, por cima aqui eu tenho 20 mais 10, que é 30. E por baixo eu tenho 14 com uma outra série. Então aqui, ó, uma série e aqui outra série. E então entre C e E por baixo aqui, ó, 14 mais 1, 15 ohms. Agora eu vou redesenhar o circuito. Entre A e C, o resistor de 3. Por cima aqui, 20 com 10, 30. Ponto F desaparece. Por baixo, 15. Entre C e E. E entre E e B, o resistor de 7. Agora faço o paralelo aqui entre 30 e 15. Ó. Então, entre C e E, um equivalente entre C e E nesse trechinho aqui, vale 30 paralelo com 15. 30 vezes 15 dividido por 30 mais 15. Isso dá 30 vezes 15 dividido por 45. Vou dividir 15 por 15, isso dá 1. E 45 por 15, isso dá 3. E 30 por 3, isso dá 10. Então essa resistência entre C e E, ela vale finalmente 10 ohms. Agora eu vou redesenhar mais uma vez o circuito. Entre A e C, o resistor de 3 ohms. Entre C e E agora vai ficar um equivalente, 30 com 15, que foi calculado aqui, 10 ohms. E entre A e B, um resistor de 7 ohms. Agora, fica claro que estão todos em série aqui. Então, por fim, a resistência equivalente entre A e B é só somar esses resistores aí. 3 mais 10 mais 7. Isso dá 13 mais 7, isso dá 20. E por fim, o último desenho, representando o resistor equivalente entre A e B.
É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.